Como estudar para tocar violão na igreja em menos de 2 meses? Entenda a diferença entre o estudo convencional e o estudo para tocar na igreja. Meu nome é Ezequias e nesse canal eu ensino iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja em menos de 2 meses. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e esse é o seu desejo de tocar com segurança em qualquer grupo de louvor, já lembra de curtir, de deixar o seu like principalmente. Já se inscreva nesse canal e compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar adorando a Deus e tocando em suas congregações. Então, o tema da nossa aula de hoje é como estudar para tocar violão na igreja em menos de 2 meses. Eu sei que esse é o objetivo de muitas pessoas e normalmente a grande maioria dos irmãos, as pessoas não consegue ter resultado algum ou então leva-se muito tempo estudando para ter pouquíssimo resultado. Por que isso? É porque é difícil música? Não. E sim pelo simples fato de muitos de vocês começar a estudar com o método convencional. Para quem não sabe, existem vários tipos de estudo completamente diferente. A gente tem o estudo da música popular, a gente tem o estudo da música erudita e também a gente tem o estudo da música cristã. Só que isso é um pouco mais raro e inclusive faz parte do meu método ensinar único e exclusivamente iniciantes e músicos cristãos a se tornarem violonistas preparados para tocar no reino de Deus. E por isso que eu estou aqui, esse é o meu objetivo de ajudar iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar no reino de Deus. Agora, esse tema sobre as formas de estudo é muito importante de vocês entenderem. A parte erudita, para quem não sabe, quando você começa a estudar violão em algum lugar, num conservatório, numa escola de música, ou talvez até particular, com algum irmão aí da sua igreja, ou muitas vezes com alguém que nem é cristão, acaba atrasando os seus resultados. Por quê? Provavelmente ele vai estar te ensinando ou a música popular ou a música erudita. Qual a diferença entre esses dois tipos de música? O erudito você vai estar tocando músicas clássicas. Por exemplo, isso aqui é uma música clássica. Isso aqui é uma música clássica, por exemplo, é bonito demais. Só que isso vai resolver a sua questão de tocar na igreja? Isso vai cumprir o seu propósito de adorar a Deus com excelência e segurança? Não, por quê? Quando você estuda música erudita, primeiro, você tem um grande problema que você precisa estudar muita teoria antes. Então você tem que ficar fazendo vários exercícios, teoria para poder entender a partitura. Depois você precisa estudar muitos repertórios de músicas clássicas como Bach, Beethoven, Schoenberg, entre vários outros compositores eruditos. E no final das contas, você simplesmente tem 2 trabalhos. O primeiro deles, de ter que estudar toda a teoria, aprender a tocar violão através de músicas clássicas não cristãs. Você perde muito tempo porque é um estudo muito demorado, até porque você tem que estudar e focar muito na teoria e nos repertórios eruditos. E no final das contas, depois de muito tempo, você ainda não é capaz de tocar na sua igreja com segurança. Como que eu sei disso? Exatamente porque foi a forma que eu iniciei os meus estudos no violão. Estudei durante 1 ano de música clássica em um projeto social aqui da minha cidade e 1 ano depois minha mãe me perguntou se eu era capaz de estar tocando com segurança na igreja. E no final das contas, eu não era capaz nem de fazer as pestanas, nem de tocar nenhum tipo de acorde, porque nesse ano inteiro eu só estudei teoria e aprendi a fazer algumas poucas melodias que não eram nem de músicas cristãs. Então perdi muito tempo, me frustrei e quase desisti da música. E talvez você, pelo fato de estar estudando desse jeito, está te frustrando e obviamente você não está vendo o resultado e talvez esteja até prestes a desanimar. Mas nessa aula você vai entender como que você resolve isso e qual o melhor caminho para você conseguir estar tocando com segurança na igreja. A segunda forma que muitos de vocês também tentam aprender é através da música popular. Qual a diferença da erudita para a popular? Da música popular, você vai focar muito em MPB, em tocar algumas bossa novas, músicas dos principais compositores nacionais que a gente tem. E qual que é o grande problema? Você vai ficar aprendendo a tocar melodias, riffs de músicas seculares. E qual que é o grande problema? Primeiro, não vai acrescentar em nada na sua vida, não vai edificar a sua vida. Na verdade é o oposto. E você também vai ter 2 trabalhos. Por quê? Você vai ter que ficar tocando várias musiquinhas que não vai te acrescentar em nada musicalmente.
Porque você não toca de forma consciente, você simplesmente pega uma cifra, aprende o ritmo e toca a música. Depois você vai para a próxima música, aprende a cifra, entende e toca a música. Só que normalmente vão ser músicas do Tom Jobim, Chico Buarque, de todos esses artistas que a gente tem nacionais. Você vai aprender a tocar sertanejo, pagode, que no final das contas não vai te levar também para o seu propósito, que é tocar e adorar a Deus. Inclusive, um exemplo disso são escolas de músicas convencionais, que a maior parte dos professores nem sequer são cristãos. Mas você precisa cumprir essa grade curricular quando você estuda em uma escola de música, quando você estuda num conservatório. Então você não tem opção de poder escolher o que você quer estudar. E no final das contas, você acaba perdendo muito tempo, perdendo muito dinheiro e não tendo resultado algum. E eu sei que isso é muito frustrante e muitos de vocês provavelmente já passaram por isso ou talvez estejam passando por isso. Agora, existe um terceiro método, uma terceira forma que é essencial para você conseguir estar tendo resultado. Inclusive, grande parte dos meus alunos que seguem esse método de violão cristão direcionado para tocar na igreja, mesmo saindo do absoluto zero, já consegue tocar na igreja com menos de 2 meses. É porque é um milagre? É porque o método é muito bom? Primeiro, é um método muito bom. Segundo, ele é direcionado para o propósito de quem quer tocar na igreja para estar adorando a Deus. Até porque esse é meu propósito. E o que consiste um método direcionado para tocar na igreja? Consiste em 3 principais pilares, que são ritmos, pestanas e ouvido. E por que você precisa focar exatamente nesses 3 tipos de pilares? Primeiro, se você foca nessa questão de ritmos, você já consegue estar pegando várias cifras na internet e tendo independência para poder tocar. Por exemplo, você conhecendo os principais ritmos e o tempo de cada um deles, você já tem liberdade de tocar vários hinos. Eu poderia tocar com esse ritmo aqui, ó, pop lento. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei. Ou em espírito, é o mesmo ritmo, percebe? Em verdade te adoramos. Entre vários hinos, só com ritmo, mas não adianta você conhecer o ritmo, mas não ter independência de saber qual é o ritmo para cada um dos hinos que você está tocando. Segundo pilar é você dominar as pestanas. Por quê? Obviamente que vários hinos, em determinada tonalidade, vai aparecer um Fá maior, vai aparecer um Si bemol, vai aparecer um Mi bemol, até porque na igreja, muitas vezes o pastor começa a cantar o hino e pode cair em qualquer tonalidade. Ou quando você está tocando o hino em determinado tom, pode aparecer muitas pestanas. Se eu tocasse esse hino aqui, ó, por exemplo, ele tem muitas pestanas. Eu me rendo ao teus pés. Ó, pestana é tudo que eu pestano preciso. Tá vendo? Aí eu tenho Si maior, Dó sustenido menor em pestana. Se você não domina as pestanas, por exemplo, um hino desse você não é capaz de estar tocando. Tem vários outros hinos que estão no tom de Mi maior, que está no tom, por exemplo, de Si maior, que você não vai conseguir estar tocando se não conhecer muito bem as pestanas e as tonalidades. Então esse é o segundo pilar essencial para você que quer ter independência na hora de estar tocando, porque nós músicos cristãos necessitamos dessa independência para poder estar tocando. E a terceira forma e o terceiro pilar que é essencial para você tocar é conhecer um pouco sobre ouvido, você saber tocar de ouvido. Por quê? Ouvido, por exemplo, não vai ser um tema que você vai estudar nem no método popular e muito menos no método erudito. Se você for em qualquer conservatório, em qualquer escola de música, isso não faz parte do tema essencial para você poder estar estudando e aprendendo. Mas para nós que somos músicos cristãos, a gente precisa, quando algum irmão começar a cantar um hino, você descobrir qual tom e conseguir acompanhar o hino do começo ao fim. E tocar de ouvido não é dom e sim técnica e método. E existe algumas formas de você estudar, mas a primeira delas que eu sempre indico é você treinar sua percepção musical para melhorar automaticamente o seu ouvido. Como assim, professor? Você cantar algumas melodias, escalas, por exemplo, escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você conhecer os arpejos tipo Dó maior, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi bemol, Sol, que é um arpejo menor, Dó aumentado, Dó, Mi, Sol sustenido, diminuto, Dó, Mi bemol, Sol sustenido. Todos esses acordes, esses arpejos,
todas essas escalas você precisa estudar para você ter independência e principalmente desenvolver a sua percepção musical, porque é essencial para nós que somos cristãos para poder estar tocando na igreja. Só que no ensino convencional, tanto popular quanto erudito, você não tem esse tipo de conhecimento, você acaba estudando outros temas e acaba tendo essa defasagem para tocar na igreja e automaticamente você não consegue tocar com segurança e muito menos se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. Essa é a base da minha metodologia, que é direcionado única e exclusivamente para quem é músicos cristãos, que são os 3 principais pilares: ritmo, pestana e ouvido. E obviamente que depois disso vai ter vários outros temas também específicos para nós que somos cristãos, mas começando por aqui você já vai ter liberdade de conseguir tocar com segurança em qualquer grupo de louvor. Esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e curtido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa live com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar adorando a Deus. Todos os dias temos um encontro marcado e os nossos conteúdos aqui para todos vocês, então não perca nenhum deles. Um ótimo dia, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau! A mais esperada Black November já tem data para acontecer, uma única oportunidade para você ter acesso a todos os cursos com método 100% voltado para quem deseja tocar na igreja e que já ajudou centenas de iniciantes a tocar na igreja em menos de 3 meses. Nessa data que está na tela vai acontecer a eternamente musical, a Black November do MR, a Escola do Músico Cristão. Vai ser um tempo especial, onde eu vou abrir o acesso completo a todos os cursos com uma condição que nunca mais se repetirá. Preparei algo especial para você que só será revelado para quem estiver no grupo secreto. Se o seu sonho é tocar na igreja com segurança, entender ritmos, repertório, tocar com criatividade e se livrar das cifras e servir com excelência, esse é o seu momento. Toque no link que está na descrição e entre para o grupo secreto. E as vagas são super limitadas.